Vamos lá, sextona, mais uma aula então. Aula número 7, dando continuidade às nossas atividades remotas. Então, como sempre, pega o seu caderno, coloque a pauta. Então, a atividade de hoje vai ser leitura e escrita de números no sistema de numeração decimal. Então, a gente vai continuar trabalhando com o nosso sistema decimal e vamos fazer alguns exercícios de fixação, tá? Então, vamos lá, leia a introdução a seguir. Cheques, recibos, notícias. É preciso saber ler e escrever os números corretamente para não ter dificuldades na vida prática. Então, no dia a dia, nós nos deparamos com inúmeras situações onde nós vamos trabalhar com os números utilizando algarismos. Então, aqui a gente tem um cheque que a gente vê que o valor dele está R$ 13.800. Quem já se deparou com o preenchimento de um cheque, a gente sabe que a gente não pode errar. Se a gente rasurar o cheque, a gente vai perder a folha e vai ter que fazer uma outra folha de cheque. Então, aqui eu estou escrevendo por extenso R$ 13.800, tá? Uma notícia de jornal, a arrecadação é de esse número grandão aqui, ó. Se eu não consigo interpretar esse número, então quando eu tenho vírgula 00, eu posso esquecer, porque eu sei que isso aqui é reais. Eu vou contar 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas, para chegar aqui. Então aqui a gente fala que é unidade simples, unidade de milhar e milhão. Então aqui eu falo 3 milhões 500 mil. Então são 3 milhões e 500 mil reais, tá? Então uma breve introdução. E agora a gente vai trabalhar com algumas situações onde aparecem esses outros números maiores. Então vamos lá. Segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em certo momento do ano de 2010, a população brasileira era de, olha esse número grandão aqui, ó, tá vendo? 3 casas, 6 casas, 9 casas. Não tem vírgula 00, então não é reais. Então eu já vou contar 1, 2, 3, que é a unidade simples, 1, 2, 3, que é 1.000 e 1, 2, 3, que é milhão. Então, ó, 190 milhões, 732 mil e 694 habitantes. Esse número tem 9 algarismos, partindo da direita para a esquerda, cada algarismo corresponde a uma ordem. Então, esse número tem uma ordem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ordens, correto? Note que também separamos os algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3. Então, aqui eu juntei 3, aqui eu juntei mais 3 e depois mais 3. Então, o que acontece? Cada grupo desses forma uma classe. Então, cada algarismo faz parte de uma ordem e a cada 3 algarismos eu vou formar uma classe de números, tá? Então, vamos lá. As 3 primeiras ordens são chamadas de unidades simples. As próximas 3 é o que a gente fala o 1000. E na sequência é o que a gente fala milhão. Por isso que a gente pegou a população brasileira, então vamos lá, 190, como é plural, milhões, 732.694 habitantes, tá ok? Então guardem essas palavrinhas, o número de ordens e o número de classes. Cada 3 ordens eu formo uma classe. E ali a gente parou em milhões, mas se eu continuar eu posso ter a classe dos bilhões, dos trilhões, dos quatrilhões e assim por diante, tá? Então vamos lá. Escreva como se lê os números abaixo. Então aqui é um exercício, tinha o formulário ou pode ser feito no caderno. Então vamos ver como que eu vou identificar como que eu faço a escrita. Então aqui, como não é dinheiro, as 3 unidades simples, então aqui vem o 1000. Então o que que vai ficar? 20 mil, vírgula, 137. Simples assim. Aqui é a mesma coisa, unidade simples, milhar. Então aqui também começa do 1000. 62 mil, vírgula.
Ó, aqui na centena não tem nada. Unidade, dezena, centena. Então, não vou falar 170, 270, 370, nada. Já vou direto para o 70. 62 mil. Aqui pode tirar vírgula e 74. E aí a letra C. Unidade simples, milhar, milhão. Então ali eu tenho 1 milhão, vírgula. Ali eu só tenho 100. Então 100 mil e aqui eu só tenho 11. 1 milhão, 100 mil e 11. Pega a caneta vermelha, faz a correção lá no caderno, tá? Não esquece de mandar as fotos pra gente corrigir. Exercício número 2. O exercício número 2 agora é o inverso. Agora eu tenho como que os números estão escritos, ou melhor, tenho como que os números são lidos, então tenho a leitura e eu quero usar algarismos, tá? Então vamos lá. 9 mil. Então 9, pontinho. 670. 670. Fácil, né? 8 mil. Mesma coisa. 8 mil. 204. Próximo, 12 milhões. 12, pontinho, milhões. 124 mil. Então, 124 mil e 45. Não tem o 100, tem que colocar o 0,45. Simples, né? O número 3 é a mesma coisa, só que agora é uma atividade de escrita por extenso. Então, eu tenho um cheque que foi emitido, e quando eu emito um cheque, além de escrever o valor usando algarismos, eu preciso escrever por extenso. Então, para gente que preenche cheque, tem que tomar cuidado. Então, a gente começa com aqui, 30,00 não precisa, tá? Então, meu cheque vai ser preenchido com 30 mil e ali só 30.018 reais. Coloquei reais porque a gente está trabalhando com dinheiro, tá? Então, mesma coisa, faz a correção. Para finalizar, acho que não, né? Tem o exercício 5. Então, exercício 4 ainda. Ao final de um jogo de futebol, o painel eletrônico mostrou. Então, mostrou a renda do jogo de futebol e mostrou o público pagante, tá? Então, tem um número grandão aqui para renda e tem outro número aqui para o público pagante. Escreva como se lê o número que representa o público pagante. Então, vamos lá. Aquele número ali, ó. 26.009. Então, como que eu leio esse número aqui? Unidade simples. Aqui vai ser o milhar. Então, é o 1000. 26 mil e não tem 100, não tem 10, não tem nada, então e 9, 26.009. E na letra B, escreva como se lê o número que representa a renda da partida. Então, a renda é em reais, aquele número ali, tá? Então, mesma coisa. Esse eu posso excluir porque é reais. Simples, milhar. Então, vai ser 1000. 540 mil e 685, né? 85 reais. Aqui era público pagante, então seria 26.009 pessoas. E aqui 540.685 reais. Aqui eu coloquei o E, pode colocar a vírgula, tá? Não tem problema. Faz a correção também aí no caderno. Agora sim, para a gente finalizar a questão número 5 dessa nossa aula número 7. No painel de controle dos automóveis, podemos ler o número de quilômetros que o veículo já percorreu. Então, olha aqui o númerozinho, tá? Pergunta, quantos quilômetros esse automóvel já percorreu? Então, ele percorreu aquele número ali, ó, 60.423.
Escreva por extenso. De novo, simples, milhar. Então, classe do milhar, então 60.423. Beleza? E a letra B, qual é o maior número que esse marcador de quilometragem pode mostrar? Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 visores ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o maior algarismo que a gente tem? É o 9, não é? Então, quando o marcador alcançar o máximo, olha aqui que ele vai marcar. 999.999 quilômetros, tá? E então, aqui a gente encerra mais uma aula. Então, aula número 7. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado por enquanto, até logo.